Olá, lobinhos e lobinhas, melhor possível. Aqui é o Aquela Cláudio trazendo para vocês mais uma historinha, mais uma aventura do livro da Jungle, do livro da selva. Outras histórias, tá bom? E vamos contar para vocês hoje a história de Rikki-Tikki-Tavi, o mangusto. Mas antes da gente continuar a nossa aventura, eu peço que você dê o like no nosso canal, se inscreva lá embaixo e também ative o sininho para ter acesso a todas as aventuras que contamos para vocês. Rikki-Tikki-Tavi era um mangusto. O mangusto é um animalzinho bem longo, com um corpo bem parecido com o de um gato, só que as patas um pouco mais curtas, com um focinho bastante afilado e com a cauda que às vezes fica bastante fofa, estufada, dependendo do humor dele, parecendo uma escova de limpar canos. Pois bem, foi próximo à cidade de Sigoli, no Cantão, na Índia, que houve uma grande enchente e Rikki-Tikki-Tavi foi levado por ela, foi tirado do ninho dos seus pais e, quicando, rolando, se molhando, conseguiu se segurar num tufo de capim que estava boiando e nessa situação acabou indo parar lá no meio de um jardim. E quando ele estava meio que semi-acordado, o sol batendo nele, escutou-se a voz de um menino. Pai, mãe, tem um mangusto morto no nosso quintal. E aí os pais correram e a mãe disse, não, ele não está morto. Ele de repente está aqui desacordado e pode ser que ainda esteja vivo. E aí o pai pegou assim com dois dedos, ele assim, e envolveu no chumaço de algodão e de repente ele começou a sentir melhor e disse, vamos ver o que acontece. Pôs perto a lareira e quando ele sentiu um pouco aquecido, ele despertou. E o pai disse, vejamos o que ele vai fazer. E aí ele pegou no algodão, Rikki-Tikki-Tavi, verificou, pensou, não, isso não é de comer, e deu uma olhada, uma vasculhada na casa e saltou sobre o ombro de Ted. Aí o pai disse, olha, eu acho que ele quer fazer amizade. E ele começou a cheirar o pescoço de Ted e Ted disse, Ted era um menino, tá? Ele está fazendo cócegas no meu pescoço. E depois ele saltou e foi para o chão, todo curioso, porque uma das características do mangusto é a curiosidade. Ele pode até ter alguns temores, mas a curiosidade do mangusto é maior do que os temores que ele tem. E indo para um lado para o outro, de repente deram um pedacinho de carne crua para ele e ele amou. E disse consigo mesmo, olha, aqui nessa casa tem mais coisas que a minha família poderia conhecer numa vida inteira. Eu acho que eu vou vasculhar ela. E ele então correu para a varanda, onde tinha um solzinho, e ficou lá até enxugar seu pelo todo quando ele se sentiu ainda melhor. Voltou para casa, a família estava jantando e deram um pouquinho de ovo para ele, uma banana. Ele comeu e se sentiu satisfeito. Quando foi à noite, ele se enroscou no travesseiro de Ted. E a mãe disse, será que ele não vai morder a criança de noite? Aí o pai disse, não, de jeito nenhum. Se Ted não puxar o rabo dele e não quiser colocar ele numa gaiola, ele pode ser muito útil. Inclusive, se tivesse uma serpente aqui, aí a mãe disse, eu não quero nem pensar nisso. Então, eles tinham a consciência de que de repente poderia ser que aquele mangustozinho estava sendo bonzinho com o menino porque eles tinham salvado ele. E naquela noite, claro, quando todos adormeceram, Rikki-Tikki-Tavi começou a vasculhar a casa toda, correndo. Os mínimos barulhos que ele escutava, ele ia procurar ver o que era, curioso como era. No outro dia pela manhã, a família desceu para tomar café, ele foi para lá, comeu alguma coisa que deram para ele e correu logo para onde? Para o jardim. E quando correu para o jardim, vasculhando tudo, procurando explorar, conhecer o local, ele escutou um piado muito triste. Tinha um casal de passarinhos no ninho, um pouco alto, balançando para frente e para trás o ninho, e um deles dizia, oh, um dos nossos filhotes caiu e na águia comeu. Era um casal de passarinhos costureiro rabilongo. Essa era a espécie dele. O nome desse passarinho que estava chorando, do macho, era Darzi, certo? E Darzi
chorando e dizendo: Nag comeu nosso filhote. Se disse: e quem é Nag? E de repente se escutou um farfalhar vindo de um mato um pouco alto, dos espinheiros. E saiu de dentro uma naja de cerca de 1,5 metro. A naja é uma serpente que tem da cabeça até a parte daqui de baixo, do corpo dela, um grande capuz. Eu acho que vocês já viram na televisão. E disse: eu sou o Nag. E aí ele já ficou armado, né? O mangusto se eriçou todinho, como que tivesse sido pego de surpresa. Eu sou o Nag. Olha aqui. Eu sou temido desde que nós protegemos o Deus Brahma e ele nos marcou com as marcas dele. E olhe, e teima o que você vê. E tinha 2 círculos assim desenhados nas costas de Nag, no capuz, que pareciam 2 óculosinhos. Acho que você pode pesquisar depois na internet e ver como as nages são. E aí o mangusto olhou assim e ficou a ponto de atacar, mas Nag, ele estava sentindo algum temor, obviamente, mas estava mais surpreso. E Nag também tinha o temor dela, mas não queria demonstrar. Então ela percebeu que era um pouco perigoso atacar o mangusto. E, claro, o mangusto, Rikki-Tikki-Tavi, sabia que a mãe, quando eles eram filhotes, levava najas mortas para que eles comessem. Mas só que ele nunca tinha lutado com uma pessoalmente. Assim, ela viva. E aí a naja sentiu um certo perigo e disse... E ele perguntou para a naja: olha, por que você comeu os ovos dos passarinhos? Por que comeu os ovos de Darcy? Aí Nag olhou assim e disse: tudo bem, vamos conversar. Aí resolveu deitar a cabeça assim e o mangusto ficou um pouco mais desarmado e disse: se você come ovos no café da manhã, por que eu não posso comer os ovos do passarinho? E na mesma hora, quando ele estava um pouco despreocupado, Darcy gritou lá de cima: cuidado! Aí ele não quis, o mangusto, Rikki-Tikki-Tavi, não quis procurar olhar quem vinha atrás. Ele simplesmente saltou, e os mangustos têm uma perspicácia de saltar e ir para trás. E embaixo dele ele percebeu uma outra serpente que o atacou por trás. Era Nagaína, era a fêmea de Nag. E Nag gritou: maldito Darcy! E antes disso, Rikki-Tikki-Tavi sabia que se ele fosse mais velho, mais experiente, ele podia já saltar num lugar específico daquela serpente e quebrar a espinha dela, mas se contentou única e exclusivamente em mordê-la na cauda e ela saiu um pouco ferida e eles correram para dentro do mato. Ele não quis ir atrás, por quê? Porque eram 2 najas. Ele não conhecia aquele matagal, ele nunca tinha lutado com uma naja antes e quanto mais com 2 num lugar desconhecido. E aí elas começaram a dizer: maldito Darcy, vocês vão se ver conosco depois. E Darcy gritando: muito bem, muito bem. Rikki-Tikki-Tavi se livrou das serpentes Nag-Nagaína. E aí ele saiu correndo em direção à casa e no meio do caminho tinha bastante cascalho de terra e lá se encontrava Ted. E Ted foi acariciar ele, brincar com ele e de repente ele percebeu, com um bom ouvido de mangusto que tinha, Rikki-Tikki-Tavi, que tinha uma outra coisa se aproximando. Perto da areia, perto dos cascalhos, ele percebeu algo muito pequeno e escutou alguém dizendo: cuidado, eu sou a morte. Sabe quem era? Era Karaite. Karaite é uma serpente parda, bem pequenininha, que ela é imperceptível, talvez até mais perigosa que as najas, porque as najas são grandes e dava para, de repente, o mangusto reagir. Mas Karaite era muito pequena e poderia passar despercebida. E foi quando, de repente, Rikki-Tikki-Tavi deu aquele salto no ar e que se virava por trás e atacou Karaite. Karaite percebeu e deu um bote e que errou passando perto do ombro dele. E na mesma hora, Rikki-Tikki-Tavi cravou os dentes próximo ao pescoço de Karaite atrás e fechou a mandíbula. E na mesma hora, Ted gritou: olha só, o nosso mangusto está brigando com a cobra. E aí o pai e a mãe vieram correndo lá de dentro, o pai com um pau. E quando o pai foi para perto de Karaite, já tinha resolvido o problema Rikki-Tikki-Tavi. E ele mexendo com um pau, e o mangusto já se
tomando o banhozinho de areia dele, que eles gostavam de fazer isso, debaixo de um pé de mamona, e disse, por que ele está mexendo na cobra com pau? Eu já resolvi o problema. E, enfim, eles disseram, olha, ele salvou o nosso Ted, eu não disse que ia ser muito útil o Mangusto aqui conosco? E foram todos felizes para dentro de casa. Eles jantaram, quiseram adular bastante Riquitictave, dar bastante comida, mas ele não queria comer muito. Ele sabia que se fosse comer muito, ele poderia ficar lento, queria permanecer magro e esguio para poder lutar com as serpentes que ainda estavam no jardim. Inclusive, ele se absteve, ele não quis comer carite, porque ele já tinha tomado café da manhã e não quis ficar muito pesado, tendo em vista o perigo que as cobras ainda apresentavam. E naquela noite, mais uma vez ele se enroscou próximo a Ted, e quando todos dormiram, ele saiu vasculhando a casa e tentando conhecer a casa por inteiro. E nessa procura ele escutou um barulho interessante e percebeu que nas paredes havia um serzinho que estava chorando e dizendo, ai, eu tenho medo de ir ali para o meio da casa. E ele percebeu que era um ratinho de parede de nome Chuchundra. E Chuchundra disse, oh, Riquitictave, por favor, não me mate. Ele disse, mas eu sou um matador de serpentes, por que eu queria matar um rato almiscarado? É porque, assim, eu, na verdade, podia ser que de repente você quisesse me matar, e pode ser que de repente Nag Nagaína pense que eu sou você e queiram me matar depois. Oh, eu sou muito medroso, oh, eu sou muito covarde. Aí ele disse, pare de chorar, que história é essa? Nag Nagaína estão lá fora. E aí ele disse, não, você não sabe, você devia ter falado com meu primo Shua. Você não sabe, Nag Nagaína são um perigo sempre. Ele disse, o que é que eu não sei? Conte pra mim. Aí disse, não, eu não sei se eu vou dizer. Se você não disser realmente, eu vou bater em você. Ele disse, oh, eu sou muito fraco, eu sou muito medroso. Ele disse, fale logo, Chuchundra. O que é que está acontecendo? E aí Chuchundra disse, olha, Nag Nagaína estão por aí. Eles estão tentando entrar no banheiro da casa. E aí ele correu até o banheiro de Ted, não escutou barulho nenhum. E quando chegou próximo ao banheiro dos pais de Ted, aí escutou um barulho tão imperceptível que um humano jamais escutaria. Parecia até uma vespa andando no vidro de tão silencioso que era. Eram as escamas da serpente passando perto da parede numa calha que eles afastavam o tijolo para escoar a água do banho. E escutou Nag Nagaína conversando. E Nagaína dizia, olha, você vai e tem que chegar lá e tentar matar o homem. Porque o homem matou Carite com um pau. Eles pensavam que tinha sido o homem que tinha matado. E quando você atacar o homem, ele de repente não vai estar com um pau, e aí você ataca a mulher e um menino. E nós vamos ser donos do pedaço, a gente pode se reunir e atacar Riquitictave depois. Aí ele disse, não é tão interessante atacar Riquitictave. Se o casal e o menino não estiverem mais aqui, então pode ser que a gente não precise fazer isso e o Mangusto vai embora. Aí disse, pode ser, não sei, mas olhe, faça o que tem de fazer, eu vou estar aqui fora, depois você vem me chamar, tá bom? Tá bom, e combinaram isso. E aí quando, de repente, Riquitictave estava numa parte alta, perto da banheira, e percebeu aquela cobra de 1,5 m entrar dentro do banheiro e se enroscar perto de um vaso de água. E ficou cerca de 30 centímetros de pé, bebeu água numa jarra que tinha próximo à banheira, e que eles enchiam a banheira com ele. E disse, que delícia. Olha, Nagaína, eu acho que eu vou esperar por cá. Quando o homem acordar de manhã, ele vem sem o pau dele. E ele vem tomar banho e eu pego ele de surpresa. E nós seremos rainha e rei do jardim. E nossos filhotes poderão nascer nos ovos que nós colocamos perto do pé de melão. E aí, Nagaína já tinha saído do local. E ele percebeu que ela tinha se afastado e ele resolveu se deitar um pouco. E aí foi quando o Riquitictave olhou assim para a situação, disse, olha, será que dá? Será que para pular? Bem, Nagaína já se afastou. Eu acho que é possível atacar ele.
Porque se eu atacasse na frente de Nagaína, eu teria que lutar com 2 serpentes, mas ele está só. E nesse momento, depois de uma hora analisando Nag, que era muito grande, ele decidiu atacar e foi tão lento, devagarinho, músculo por músculo, e decidiu saltar na cabeça de Nag e segurar com a sua mandíbula apertando, sem soltar de jeito nenhum. E aí Nag começou a bater para um lado para o outro, bater para um lado para o outro, ia para cima, ia para baixo, ia para um lado, ia para o outro, e de repente ele começou a perceber que a cobra estava desfalecendo e no meio dessa bagunça, derrubando coisas, o homem escutou lá, e aí Rikki-Tikki-Tavi sentiu uma coisa muito quente passar por ele. E aí ele pensou que estava morto. Mas não, ele ainda estava consciente e percebeu que a cobra parou de se mexer. O homem tinha vindo com a espingarda e atirado em Nag. Nag estava morto. E aí os pais de Ted disseram: olha, ele agora salvou a nós. Ele salvou Ted mais cedo e salvou nós agora. Que bom que ele está aqui. E tinha sido Nag. No outro dia pela manhã, sem comer nada, Rikki-Tikki-Tavi tinha descansado, mas estava com o corpo todo dolorido de tanto ser batido para um lado e para o outro. E sem comer nada, para não ficar pesado, resolveu correr logo para o jardim. E aí encontrou Darcy cantando: ah, Rikki-Tikki-Tavi, o matador de serpentes, matou Nag e tal. E ele: para com isso, eu quero saber onde é que está a Nagaína. E ele continuou cantando aí: olha, você tá cantando aí, você tá seguro aí em cima das serpentes, mas aqui embaixo é guerra. Ele: tá bom, ó grande Rikki-Tikki-Tavi, por você eu paro. Diga, o que é que você precisa? Disse: olha, eu quero saber onde está Nagaína. Nagaína está chorando perto do lixo, onde o varredor colocou com um pau o corpo de Nag. Aí disse: então faça o seguinte, eu vou precisar de uma coisa de você. Você vai lá, se fazer que sua asa quebrou e fazer com que Nag se afaste de lá. Porque quando ela se afastar, eu preciso ir até os ovos dela. Onde é que ficam os ovos dela? Ah, fica ali próximo ao melão, próximo ao muro. Aí disse: pois é, eu tenho que ir lá os ovos dela antes e destruir os ovos dela. E então Darcy disse: ah, mas destruir os ovos dela? Mas isso pode não parecer justo. Só que aí a esposa de Darcy, a passarinha, era mais esperta e disse: olha, é mais interessante o que Rikki-Tikki-Tavi está dizendo mesmo. Porque aquelas cobrinhas vão eclodir, possivelmente até hoje, e cada uma delas pode matar mangusto, homem, passarinho, tudo. Olha só. Então, era um ninho de cobras, quer dizer, tinha matado Nag, mas ia nascer muitas outras. Então, ela disse: então eu vou fazer isso por você. Darcy, fique aí. Aí o passarinho ficou, a passarinha foi lá e se fez que tinha quebrado a asa e pousou perto de Nag. E disse: oh, eu quebrei a asa, o menino jogou uma pedra e me atingiu. E aí Nag voltou e disse: ah, agora eu vou acertar as contas com vocês. Vocês não disseram a Rikki-Tikki-Tavi, avisaram que eu ia atacar? Mas olha, não se preocupe, para lhe consolar, quando eu terminar de lhe matar, eu vou matar o menino também. Hoje toda a família vai morrer. E aí a passarinha ficou se fazendo e Saltita daí: não adianta você fugir, eu vou lhe alcançar. Ela começou a ir na direção da passarinha, a passarinha saltitando e pulando e se fazendo aquela situação todinha e afastando a cobra. E ela: olhe para mim. E a passarinha não quis olhar para cobra porque sabia que se olhasse ela ia ficar hipnotizada, e que as serpentes têm esse dom, né? E aí ela começou a afastar e de repente Rikki-Tikki-Tavi ouviu que ela tinha afastado Nagaína do lugar. E foi quando ele correu direto nos melões e percebeu num lugar bem estratégico junto ao sol cerca de 25 ovos de serpente. E aí ele começou a morder e quebrar todos eles. Eles não eram um ovo parecido com um ovo de galinha, grandinho, mas ao invés de ter uma casca, ele tinha uma película e dava para se ver as cobrinhas dentro. E ele se certificou de que todos os ovos fossem esmagados e as cobrinhas juntos, para que não nascesse nenhum. E quando faltava só 3, a esposa de Darcy chegou voando e disse: olha, Rick, venha rápido. Nagaína se desvencilhou de mim e correu direto para dentro da casa. Vai atacar a família. E aí ele terminou de esmagar. Estava faltando 3 ovos, esmagou os últimos 2 e pegou um na boca e correu para casa. Com
toda a força que podia. E quando chegou lá, ele se deparou com uma cena terrível. O pai, a mãe e o filho, os três pálidos, olhando, petrificados. E uma serpente de pé olhando para elas. Aí ela cantando aquela canção do triunfo. Ah, eu vou matar, eu vou destruir, eu vou matar um por um. E aí Rikki-Tikki-Tavi disse, venha, lute comigo. Aí ela, sem olhar para ele, disse, não, antes eu vou matar eles e depois eu vou me livrar de você. Ele disse, e quanto vale o ovo de uma cobrinha? Aí ela se virou e disse, olha só, eu estou com seu ovo aqui. Todos os outros agora estão sendo comidos pelas formigas que eu destruí todos. Quanto será que vale só um ovo de uma serpente? Ela, me dê, Rick, me dê esse ovo pra cá e eu vou embora, eu nunca mais vou incomodar vocês. Ele disse, não, você realmente não vai incomodar porque hoje você vai morrer. Igual a Nag e igual a todos os seus filhotes. E aí ele começou a saltar perto do ovo e ela dando botes. E foi na hora que o pai, bem devagarinho, que tinha dito a Ted para não se mexer de jeito nenhum, sussurrando, pegou ele e afastou. Então tirou o menino do perigo. E aí ela tentando dar bote, já tinha esquecido a família tinha se afastado. E aí quando ele estava saltando e provocando ela, percebeu que ele se afastou um pouco do ovo e ela resolveu pegar o ovo com a boca e correr como uma flecha para o jardim. E aí ele não podia perder essa oportunidade de Rikki-Tikki-Tavi e continuou correndo atrás de Nagaina e mordeu o rabo dela e tentou puxar. E aí os passarinhos, a passarinha começou a voar sobre ela e deu um atraso. E foi o tempo de Rick puxar ela ainda mais. Só que ela entrou no buraco de um rato e ele foi puxando, usando as patas como freio e foi puxando. E ele foi para dentro do buraco. E nessa mesma hora, Darcy começou a cantar uma canção de morte, pela morte de Rikki-Tikki-Tavi. E quando já estava na parte mais emocionante da canção, ele escutou um espirro e sai de lá de dentro o Rikki-Tikki-Tavi lambendo os bigodes, dizendo, Nagaina está morta, não tem mais perigo. Claro, ele tinha ido lá dentro, Darcy pensou que Nagaina ia ter mais vantagem, né? Porque lá dentro de repente ela poderia ter mais espaço para lutar com ele, mas ele conseguiu vencer. E aí ele estava muito cansado e descansou. Quando foi bem de tarde, ele já tinha dormido o dia inteiro. Aí ele disse, Darcy, avise para o passarinho bigodudo, certo? Do bigode longo, que anuncie a todos que Nag e Nagaina morreram. E aí o passarinho que fazia um barulho parecido com um metal batendo, começou a anunciar a todos, e todos os passarinhos começaram a cantar, e as rãs começaram a coachar, porque as serpentes também comiam rãs, e foi uma alegria geral. E nesse dia, Rikki-Tikki-Tavi comeu tudo o que podia, até não conseguir mais, né, porque ele não estava tão preocupado. Nunca mais apareceu nenhuma serpente que pudesse incomodar naquele jardim, e ele deixou bem claro, não se preocupem, porque eu estarei aqui. E foi por esse carinho que ele tinha por Ted que ali permaneceu. Eles tinham um carinho mútuo entre si, muita afetividade. E essa é mais uma daquelas historinhas do livro da Jungle que você não conhecia. E deixamos aqui o nosso forte abraço. Somos do mesmo sangue, tu e eu. Melhor possível.